Moisés, começo contigo agora, seu comentário. O chanceler de Israel repudiou, né, a fala do Guterres, que acho que deve ser o secretário-geral, né? Ele repudiou e até pede a renúncia do secretário-geral, que atacou com muita veemência a Israel. Fez um contexto, sabe, Sofia, aquele contexto para justificar, veio lá que o povo é oprimido, não sei o que. Não existe guerra de Israel contra palestinos. Não é isso. O secretário-geral lá inventou uma história que não tinha nada a ver. A briga, a guerra é contra o terrorismo. E nisso o mundo todo tem que estar de mão dadas. Então, o chanceler de Israel fez muito bem em pedir ali que ele renuncie e saia do cargo, porque ele atacou a vítima. A vítima de tudo isso. Quem está passando por esses apertos, quem quer a destruição de Israel, quem quer aniquilar Israel, é o Hamas, o Hezbollah. São esses terroristas aí que querem causar o terror pelo mundo. E aí, o português, o Guterres, vem lá e pega e joga prática. Ele equipara Israel com o Hamas. É um absurdo isso, gente. Estamos vivendo, meu povo, momentos de inversão de valores. Tá invertido os valores. Inclusive, os Estados Unidos, naquela votação da semana passada, não aceitou porque o Brasil não foi enfático. O Brasil ficou ali naquele que a gente chama, Sofia, de embromejo. Não quis ali atacar diretamente o terrorismo, não quis condenar as mortes, não quis bater com firmeza. E os Estados Unidos disse, olha, não gostei dessa minuta do Brasil porque faltou pegada, faltou atacar com veemência. Então, pessoal, fica muito claro aqui uma coisa, não se brinca com terrorismo, não se brinca com crime organizado, não se brinca com vidas, tem que atacar com veemência, pronto, acabou-se. E Israel não está em guerra com palestinos. Aliás, 80 mil palestinos trabalham em Israel. Eles têm acesso, trabalham em Israel. Inclusive, vários desses foi quem levou as informações de tudo que acontecia em Israel para os terroristas do Hamas. E nem por isso Israel está perseguindo ninguém. Quem deu as informações, esse sim deve ser preso. Mas não tem perseguição a palestino. Agora, o que é que nós vemos? Havia 1 milhão de povo judeu pelo Oriente. Hoje nós temos quanto? Foram expulsos, ou foram mortos, mas já dentro de Israel nós temos quase 2 milhões de árabes. Eles têm até cadeira em Israel. Israel respeita os povos, respeita o diferente. Agora, quem não quer Israel é a parte desse povo radical. Expulsaram Israel de vários países, do Egito, da Tunísia e de vários países. Israel foi expulso. Você não pode ser judeu em vários países da África e do Oriente. Vários países. Se você for judeu, você corre risco de vida. Ou de vida não, de morte. Então, pessoal, nós temos que dar o nome aos bois. Hamas é um grupo terrorista e, como grupo terrorista, precisa ser aniquilado. Pronto, e acabou-se. Vamos lá, Sofia, vai na carona do Moisés aí já. Mas você sabe, Moisés, que infelizmente a narrativa mundial, para tentar minimizar, né, os atos do Hamas, e quando a gente fala do Hamas que ele não representa o povo palestino, mas infelizmente o Hamas tem uma cadeira cativa no governo da Palestina, né, isso chancela o Hamas a, de certa maneira, representar a vontade do povo palestino, apesar que... Dá um poder político. Exato, né? Apesar que a sociedade, algumas pessoas expressem a sua repulsa ao Hamas. Mas lembrando que Israel, muito bem lembrado aqui pelo Samuel, Israel tem até mesquita, né, para os muçulmanos professarem a sua fé em Israel. Agora, pergunta-se na Palestina, pode-se ser judeu com tranquilidade. Tanto que todas, sem exceção, todas as mesquitas em Israel, durante os ataques do Hamas, estavam convocando os palestinos que morassem em Israel para aderirem aos ataques. Então, a gente está mostrando claramente que essa guerra tem um lado, que infelizmente cada dia essa situação fica mais clara e que essa narrativa que tenta ser construída a nível mundial, colocando até, hoje eu estava vendo, Moisés, influenciadores, artistas famosos de Hollywood apoiando, né, os atos do Hamas.
Então a gente não pode aceitar isso, que essas narrativas não cheguem para sua casa e você passe a tomar isso como uma realidade. Infelizmente, na guerra, ninguém ganha, e tenha plena certeza que Deus não fica feliz com a guerra, porque são pessoas inocentes que morrem, são crianças que morrem, são mulheres estupradas. É uma guerra, é um cenário que você jamais vai querer presenciar na sua vida. Então, assim, mais uma vez o Brasil fazendo vergonha a gente lá nessa reunião da ONU, né? Os Estados Unidos não aceitou a minuta que o Brasil apresentou na penúltima reunião que teve, justamente por causa desse meio ensaboado. Não é tão ruim, né? A gente tem que ver que Israel afrontou os palestinos e tal, procurando uma justificativa para um ato injustificável. Então, assim, não há justificativa para o que Hamas fez. E outra, não há, se a gente vai passar a dizer que realmente Hamas não representa os palestinos, Moisés, então tem que se tirar o poder político que o Hamas tem hoje dentro da Palestina, para que o povo palestino pare de pagar o pato por esse grupo terrorista. Ramon? Eu acho, no mínimo, contraditório alguém dizer que não existe guerra de Israel contra os palestinos, quando os corpos que estão sendo queimados por bombas são de crianças palestinas. Porque os comandantes do Hamas não estão lá. Mas são as crianças palestinas que estão morrendo. São pais com pedaços de crianças em sacos levando para os hospitais desesperados. Existe uma guerra contra os palestinos, sim. E não existe guerra, porque guerra você tem dois lados minimamente equiparados. O que você tem é massacre. O que acontece na faixa de Gaza é um massacre do Estado terrorista de Israel contra o povo palestino. Ninguém, em momento nenhum, disse que o ataque terrorista do Hamas é justificável. Absolutamente. O ataque daquele dia é um ataque abominável, é um ataque terrível, né? Um ataque que merece todo o repúdio, né? Agora, o que Israel faz em resposta é tão repugnante quanto. Nós estamos falando de um conflito, né, de um combate entre um grupo terrorista e um Estado terrorista. E não é essa conversa fiada de que Israel não combate o povo palestino. O problema é que quem está morrendo são as crianças palestinas, são as mulheres palestinas, né? São os jovens palestinos, e não é de agora. Lembrar muito claramente aqui que nos tratados de Oslo, 1993, a paz foi celebrada. A paz foi celebrada. E quem destruiu a paz foi o Estado de Israel. Quem assassinou Isaac Rabin não foram os árabes. Quem assassinou Rabin foi um terrorista da extrema-direita israelense. E logo após o Likud assumiu o poder com Benjamin Netanyahu em 96. E aí você tem o outro canalha, Ariel Sharon, que continuou, e Benjamin Netanyahu voltou depois. Falar do conflito do Oriente Médio é preciso voltar a essas coisas. Senão parece que é um negócio que começou sábado passado, e não é. É uma questão muito mais antiga. E a solução para aquilo ali a gente precisa ter muito clara. A solução para lá é um respeito ao Estado de Israel. Israel tem direito de existir como Estado, ponto. A Palestina tem direito de existir como Estado. O que nós estamos assistindo hoje é um grupo como o Hamas que declara a sua intenção de destruir o Estado de Israel. E do outro lado, um governo israelense que declara abertamente a sua intenção de destruir e impedir qualquer possibilidade de existência de um Estado palestino. É disso que a gente está falando. E eu volto a repetir, nós precisamos tirar os assassinos da mesa. Tanto os assassinos do Hamas, quanto os assassinos de Israel. Precisamos de gente que esteja disposto a construir a paz. E Moisés, quem mais matou judeu nesse mundo, não foram os árabes, foram os cristãos, historicamente. Desde as cruzadas até o holocausto de Hitler. Foram os cristãos, não tem a menor dúvida disso. Essa coisa, que é problema não é dos árabes. Se a gente for falar de quem perseguiu o cristão, de quem matou o cristão, de quem perseguiu o judeu e quem matou o judeu ao longo dos últimos 2000 anos, esses foram os cristãos. Desde as ocupações das cruzadas até agora, recentemente, os últimos 80 anos, na Segunda Guerra Mundial, o holocausto nazista. A gente precisa pontuar essas coisas para não parecer que a realidade é uma outra coisa fantasmagórica. Eu preciso ter um pouco de cuidado com isso e um pouco de respeito com essas pessoas que estão morrendo no Oriente Médio. Olha, claro. Olha só, pessoal, eu fico vendo uma coisa. O Ramon considera a autodefesa desproporcional, porque tem que mostrar força.
O cara atacou a minha casa, atacou a minha família, eu não vou me defender com ele, eu vou com toda a força que eu tiver. Agora presta atenção numa coisa. A proporção que o STF dispensou os patriotas no dia 8, botando naquele abrigozão lá, Sofia, cagados, mijados, sem comida, sem dormir, misturado homem com mulheres, comida podre, desproporcional à força do Estado contra velhos, senhoras com blíbia. Depois, tá dando 17 anos, 300 anos, 1.200 anos de cadeia para uma pessoa que sentou na cadeira do Renan Calheiros ali, na cadeira do Senado com a blíbia e fez uma oração, pegou 14 anos de prisão. Isso é proporcional, meu povo? Agora, veja bem, a esquerda está preocupada com a ação desproporcional de Israel contra terroristas, mas não está preocupada com a ação desproporcional que a própria justiça brasileira está aplicando no próprio povo. Nós estamos sendo penalizados dentro do Brasil com uma ação desproporcional, inclusive o Barroso destoando dos votos do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está ficando praticamente só nessa peleja. Os ministros já abriram os olhos e estão começando a sair fora dele. Ele está botando um monte, crime contra o Estado, crime contra isso. Tem um desenho que eu assistia, para concluir minha fala, eu assistia um desenho, e o nome desse personagem era Francisco Militante, ele era delegado. Ele dizia assim, o fulano peidou numa festa. Aí ele dizia, eu vou jogar a Constituição para cima, onde cair é 500 anos de cadeia. E eu ria com aquela brincadeira. Assim está a nossa justiça. Joga para cima, onde cair é 1.200 anos, 3.000 anos, para pessoas inocentes, para senhoras com bíblias. Muito bem, você citou o Ramon, ele pediu 30 segundos. Vai lá, Ramon. Olha, Moisés, eu volto a dizer, essa coisa da guerra é preciso ter responsabilidade. Né? Não existe essa de o cara invadiu a minha casa e eu vou lá responder com força. Quem atacou Israel tem nome e CPF, é Hamas. Quem está morrendo na Palestina, na faixa de Gaza, são crianças. Muitas crianças. E mulheres e jovens inocentes. É disso que a gente está falando. A faixa de Gaza é um negócio assim, é 40 quilômetros de fundo por 12 quilômetros de lado. E lá estão jogando bomba em cima. Né? Mataram gente da ONU, né? Explodiram um hospital. Né? Isso é crime de guerra, é disso que a gente está falando. Ninguém está defendendo aqui o que o Hamas fez, em momento nenhum, muito pelo contrário. O que a gente está dizendo aqui que o Hamas fez não justifica as atrocidades cometidas por Israel contra o povo palestino. Mas vocês estão distando da Europa, Ramon. A Europa não concorda com vocês. Não justifica. E outra coisa, a votação no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil teve 10 votos, 2 abstenções, só os americanos votaram. Inclusive, Ramon, quem fizer protesta a favor do Hamas, escute uma coisa. Não vai ter o visto aceito os Estados Unidos. Lá, e o que é ir para os Estados Unidos, Moisés? Você quer ir para os Estados Unidos. Entendeu? A votação no Conselho de Segurança da ONU foram 10 votos a favor da moção do Brasil, 2 abstenções e o veto norte-americano. E é uma coisa que há muito tempo nós vemos discutindo, que é a mudança desse Conselho de Segurança. Como é que um país pode vetar depois de 10 países terem votado a favor? Não, 12. Não. Foi 12, né? Foram 10 votos a favor, 2 abstenções e o veto norte-americano. Foi isso que aconteceu no Conselho. Você volta a uma geopolítica de 1945. O mundo mudou. O mundo não mudou e parece que o mundo tem dono desde aquela época. É preciso que esse sistema internacional do direito seja alterado. E o Brasil vem lutando há muito tempo pela reforma desse Conselho de Segurança. E não é que o Brasil saiu desprestigiado, muito pelo contrário. Porque no dia seguinte, 40 países aderiram à moção brasileira. O que nós estamos assistindo ali é uma defesa intransigente da guerra e da morte. É a necropolítica exercida na sua totalidade na faixa de Gaza. A Sofia também pediu 30 segundos, fica à vontade então. Vamos lá. Ninguém me citou, mas eu quero falar assim mesmo. Eu acho só um erro que aconteceu, que o Brasil foi na ONU e faltou chegar lá o representante do Brasil e dizer assim, nós vamos ensinar Israel a prender terrorista. No Brasil, prendemos 1.200 terroristas sem dar um tiro. Deveriam, ter ido lá e ensinado, dito na ONU, que no Brasil eles prenderam 1.200 terroristas, segundo esse governo e segundo o ministro do STF, sem dar um tiro e sem receber um tiro. Isso tem que ser estudado no mundo e, por favor, que isso vá para o mundo para que se acabe o terrorismo no mundo igual acabaram no Brasil em janeiro.